Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2025, são 6 horas da manhã aqui em Nova York, 8 da manhã no Rio de Janeiro, no horário de Brasília, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos algumas novidades aqui em termos de uma arma que os ucranianos têm agora para derrubar cabes, que são aquelas bombas planadoras russas. Essas bombas planadoras têm causado bastante dano nos ucranianos, né? É uma arma bastante efetiva, a gente já falou sobre isso, e parece que os ucranianos agora descobriram uma maneira de derrubar essas bombas, de evitar que elas atinjam o alvo. Eles não falam exatamente o que é que está sendo usado, mas aparentemente é alguma coisa que está funcionando, e a gente tem os primeiros resultados disso, né? Aqui em Kursk, os ucranianos continuam avançando aqui na região de Ulanok, consolidando os ganhos aqui, e segundo os próprios russos, vai ser muito difícil eles manterem essa área aqui até essa margem do rio, nessa região de floresta que tem aqui próximo, que é uma coisa muito positiva no final das contas. Fora isso, nenhuma grande novidade na linha de frente, nenhuma mudança significativa. A gente tem ainda a operação do tipo pager dos ucranianos. Os ucranianos teriam feito uma forma de mandar explosivos junto com produtos que os russos estão comprando no exterior, e esses produtos estão explodindo quando os russos ligam eles, né? Coisas de drones e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui, não é exatamente igual aos pagers lá de Israel, mas é uma operação bastante similar e parece que está dando certo. O pessoal russo está reclamando bastante, né? Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Tio Patieca da Igrejinha, Sagat Bordiev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Só lembrando a vocês, hoje é minha viagem de volta para o Brasil, então eu provavelmente vou chegar muito cansado. Amanhã, muito provavelmente, o vídeo vai atrasar consideravelmente, tá? Não vai sair no horário, vai atrasar muitas horas o vídeo de amanhã da Ucrânia. Vai sair, tá? Não vai faltar o vídeo não, mas vai demorar bastante por conta da minha viagem. A viagem daqui para o Rio de Janeiro não é tão grande quanto a viagem do Cairo aqui para Nova York, mas é quase do mesmo tamanho, são 10 horas de viagem também, então é bem complicado encaixar isso daí. Vai atrasar o vídeo de amanhã, mas vai sair, pode ter certeza, e aí depois eu já estou em casa, aí os vídeos saem no horário normal, não tem mais nenhuma dificuldade, né? Pois bem, falando aqui sobre a situação na Ucrânia, a Força Aérea Ucraniana reportou que a Rússia lançou 139 drones contra a Ucrânia e 67 foram derrubados pela defesa antiaérea, 71 por guerra eletrônica, resultando em praticamente nenhum problema com os drones. Mas a gente teve um ataque muito grande com bombas Kaby contra cidades em Kherson. Então aqui, os russos atacaram áreas residenciais de Kherson essa manhã, várias casas danificadas, pegaram fogo e coisa e tal, 3 pessoas foram feridas, inclusive um garoto de 11 anos, né? Uma mãe e uma criança foram resgatadas de dentro de um incêndio. Uma coisa muito triste, Kherson é uma cidade muito grande, mas infelizmente os russos têm atacado com muita frequência os civis, ataques civis. Os russos ficam chateadinhos porque os civis estavam torcendo para voltar para a Ucrânia, e daí ficam punindo os civis ucranianos ali de Kherson, né? Mas isso vai ser pago, vai ter indenização disso tudo depois no futuro. A boa notícia com relação a essas bombas é que houve relatórios dos primeiras bombas Kaby que foram derrubadas pelos ucranianos, né? Então aqui, ó, parece que os ucranianos têm uma arma efetiva contra as bombas planadoras russas. A gente explicou como é que são essas bombas planadoras. É uma arma efetiva no sentido que não é que ela seja muito precisa, né? Ela ainda é uma bomba meio burra, mas ela tem algum grau de precisão e os russos têm uma grande quantidade delas, então eles têm a possibilidade de lançar essas bombas ainda no território ocupado pelos russos, elas vão planando até o território ucraniano e atingem alvos na Ucrânia, né? E é muito difícil de derrubar, justamente porque é uma bomba só, não é um drone, não é uma coisa muito rápida, é uma queda praticamente, ela só vai planando um pouquinho até o local em que ela visa atingir o alvo, né? E então é muito difícil atingir essas bombas, derrubar essas bombas, mas aparentemente os ucranianos conseguiram uma arma experimental para derrubar essas bombas e já tem isso sendo usado de forma efetiva nos subúrbios ali de Zaporizhia, né? Isso é uma coisa muito positiva. Eles não estão falando qual arma que é, se é um drone, se é um laser,
talvez possa ser o laser, não sei, o que eles estão usando para destruir essas armas, mas o fato é que eles estão conseguindo fazer isso. Não é a primeira vez que tem uma interceptação desse tipo. Os russos usam essas cabes de aeronaves táticas para evitar a defesa antiaérea ucraniana, né? E elas eram consideradas imparáveis. Não tinha como parar essas bombas, e agora aparentemente tem. Isso é uma boa notícia, a gente fica na curiosidade para saber o que os ucranianos estão usando para interceptar essas bombas, né? E é lógico que os ucranianos podem não estar falando exatamente para não dar dica para os russos nessa coisa, né? Bom, os russos dizem que os ucranianos lançaram 36 drones contra a Rússia ontem e que foram todos derrubados, e 18 na região de Rostov e coisa e tal. E, bom, podem ter sido todos derrubados, mas alguns atingiram alguma coisa, tá? Aqui dá para ver o momento da explosão de uma estação de bombeamento de óleo na região de Rostov e uma refinaria de óleo em Volgogrado teriam sido atingidas ontem por esses drones ucranianos, né? Os russos estão dizendo que todos os drones foram abatidos, mas como é padrão, alguns deles efetivamente atingiram os alvos, né? Tem várias imagens aqui que mostram a refinaria sendo atingida, mas não tem muita novidade nisso daqui. O que a gente tem de informação é que os ucranianos usaram o Peklo, né, que é aquele míssil drone movido a jato, é um meio termo entre um míssil e um drone, e que está sendo bastante efetivo. Ele tem conseguido realmente causar o inferno lá na retaguarda russa, né? Então, uma excelente notícia esse ataque ucraniano. Aqui tem uma imagem, aqui não está claro se isso daqui foi um desses ataques. Eu vou tocar aqui para vocês, dá para ver que o pessoal está mexendo alguma coisa no caminhão aqui, não sei se o caminhão está com algum defeito e coisa e tal, e em determinado momento a gente vai ver esse caminhão explodir. Eu sinceramente não sei se isso foi um ataque ucraniano ou se o caminhão estava com problema. Aí, tá vendo? Me parece mais um acidente isso daqui. Se você pegar aqui o momento que começa a explosão aqui, ó, você vê a explosão aqui nesse ponto aqui, ó, nessa parte de cima do caminhão. Pode ser que o caminhão estivesse vazio, né? Um caminhão desse cheio não explode desse jeito, mas se o caminhão estiver vazio, com fumos apenas de combustível, e os caras estão mexendo alguma coisa ali, e aí sim pode ter explodido de fato esse caminhão. Me parece mais um acidente do que ataque ucraniano. De qualquer forma, excelente, um caminhão a menos para os russos ali, né? Um outro ataque interessante dos ucranianos foi esse daqui, ó. Esse aqui é uma van com os russos comemorando que estavam saindo da linha de frente, tá todo mundo bem, com saúde, não sei o que lá, estamos indo para casa, todo mundo ali na van, vamos descansar um pouco, e os ucranianos resolveram o problema dos russos, eles foram resolvido o problema mais rápido, não precisa mais voltar para casa, não precisa mais voltar para o trabalho, não precisa fazer mais nada, já está tudo certo, é só enterrar. Então, excelente notícia isso. Isso aqui foi na região de Zaporizhia que os ucranianos atingiram esses russos aqui, né? Bom, falando sobre o avanço ucraniano ali na região de Kursk, né? A gente tem acompanhado isso nos últimos dias. Os ucranianos fizeram uma ofensiva ali na região de Ulyanov. Segundo um propagandista russo, ele reportou 4 ondas de ataques ucranianos ali na região, né? Então, a gente tem visto aqui esse aumento aqui nessa região de Ulanov, nessa região aqui. Repara que aqui não tem nenhuma informação, nem os russos, nem os ucranianos estão falando nada. Isso é sinal que os ucranianos estão avançando, né? Como eu falei para vocês, os ucranianos fazem muito OPSEC, eles não falam nada sobre as regiões em que eles estão avançando. Essa região aqui, ó, essa informação aqui vem dos ucranianos mesmos. Os ucranianos falaram que, olha só, os russos estão atacando aqui, estão atacando aqui, estão atacando aqui, estão atacando aqui. Eles estão falando isso por quê? Porque os ucranianos estão na defensiva, eles não estão avançando, estão sendo atacados pelos russos. Do lado de cá não tem aviso nenhum. Os ucranianos não estão falando nada, os russos também não estão falando nada, por quê? Porque estão perdendo espaço aqui, com certeza. A Natalka ressalta que está começando o jogo da culpa lá na Rússia, né? Quem é o culpado por esse avanço ucraniano ali em Kursk, né? Parece que já teve um monte de general demitido, já teve um monte de confusão, e o cara reclamando aqui, o russo reclamando, isso aqui é a tradução de um blogger russo, tá? Um russo reclamando aqui que nada vai mudar porque a cultura do exército russo continua sendo essa, que todo mundo tem que fazer novos relatórios aqui, ó. 38 relatórios precisam ser completados todo dia pelos oficiais de combate e 20 inspeções da unidade na região de Kursk por mês pelos generais, e cada um desses relatórios tem que dizer com entusiasmo como as forças russas estão bem, os tanques estão pressionando o inimigo, os soldados estão dispostos a lutar e coisa e tal.
Enfim, essa é a situação ali na Rússia, muito soviética de fato, né? Bom, a gente falou alguns dias atrás que os ucranianos atingiram um quartel-general dos russos ali em Kursk, lembra? Um prédio que estava sendo usado como quartel-general dos russos ali em Kursk, e parece que a gente teve boas notícias disso. Aqui, no Telegram russo, nossa brigada está de luto, né? Nosso comandante foi morto, os comandantes de nossa 35ª Brigada, todos de uma vez só. O quartel-general inteiro. Memória abençoada dos heróis da Rússia, coisa tal, o pessoal chorando aqui, ou seja, excelente notícia, os ucranianos conseguiram eliminar o alto comando todo ali na região de Kursk, né? Aqui tem o reporte do Noel Report sobre a situação ali em Kursk, falando que de ontem para hoje o que houve foi uma consolidação das áreas tomadas pelos ucranianos, mas eles avançaram mais um pouquinho e coisa e tal. Enfim, vamos aguardar isso daqui, mas as ações ali na região continuam acontecendo. Os russos estão calados, é porque eles estão apanhando. E a gente tem a confirmação também de que houve o Oreshnik, lançado ontem lançado anteontem, na verdade, e que falhou, né? Não chegou a Kiev. O alvo seria Kiev, foi lançado de Astrakhan, e o alvo seria Kiev, mas não voou, acabou caindo no próprio território russo, né? Então aqui, excelente notícia isso daqui. Bom, os russos estão preocupadíssimos porque está havendo uma operação Pager ucraniana. Vocês lembram da operação Pager que Israel fez com os comandantes do Hezbollah, né? Colocou um explosivo nos Pagers do Hezbollah, criou uma empresa para vender Pagers. Quando o Hezbollah comprou uma quantidade grande de Pager, botou o explosivo em cada Pager ali, no tamanho certinho e coisa e tal. Foi um negócio elaborado pra caramba, né? E com isso, em determinado momento, acionou esses pagers todos e destruiu um monte de terroristas lá do Hezbollah, lá no Líbano, tirou, muitos perderam a vista, perderam os dedos e coisa e tal. E parece que a Ucrânia fez algo similar, tá? Não foi tão elaborado quanto o de Israel, mas foi alguma coisa similar e causou resultado. Os russos estão reclamando aqui que eles têm comprado um monte de drones e óculos de FPV, e eles explodem na ativação, né? Eu consigo imaginar que deve causar bastante problema quando explode um óculos na sua cara. Ele mostrando aqui onde é que está o explosivo que foi colocado aqui. Está aqui, ó, russos reclamando de que tem explosivos plásticos plantados nos drones FPV deles. Compraram um monte de drone e chegou lá na Rússia e explodiu na cara dos russos isso daqui. Olha só, eu tô te falando, essa ideia dos pagers israelenses está indo longe aqui, ó, já está prejudicando os russos aqui também. Bom, ontem a gente falou que os russos estavam aumentando as defesas por terra na Crimeia, né? E eu achei estranho, porque a Crimeia, em tese, está na retaguarda russa. Né? Assim, os ucranianos teriam que avançar muita coisa para chegar nessas barreiras que os russos colocaram ali na Crimeia e coisa e tal. Agora a gente tem a informação de que eles estão tirando as defesas aéreas da região para tentar proteger as refinarias e cidades russas na Rússia, né? Com esses avanços dos drones ucranianos, cada vez causando mais estrago lá nas refinarias, nas instalações russas. O pessoal está sendo pressionado pelos civis até a levar a defesa antiaérea da Crimeia para a Rússia. Isso é uma notícia boa, porque isso deixa a área temporariamente ocupada da Ucrânia com menos defesas antiaéreas, né? Tá chegando um monte de avião novo aí para a Ucrânia. Essa coisa pode dar ruim para os russos, né? O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o avanço ucraniano lá em Kursk, mas não tem nenhuma grande novidade em relação ao que a gente já falou aqui, né? Bom, isso aqui é só uma piadinha. Vocês lembram que ontem a gente falou sobre a presença de burros na linha de frente, né? E aí o pessoal está comparando aqui a situação em 2021. Não, porque robôs e tanques, as armas que a Rússia vai receber, que a Rússia terá tanques e robôs em seu exército moderno e coisa e tal, e coisa e tal. E agora, em 2025, o parlamento explica por que existem burros, né? Mulas na linha de frente, né? Os caras estavam esperando robôs e tanques e ganharam mulas, olha só, basicamente a mesma coisa. O GUR anunciou a morte de Konstantin Nagayuko, que era um criminoso de guerra russo que teria feito lançamentos de mísseis na Ucrânia, né? Inclusive matando 59 civis em Groza, Kharkiv, naquela região ali. Ele morreu de ferimentos que teve em janeiro, e teria sido feito isso pela inteligência ucraniana, segundo eles, né? A Ucrânia, vocês sabem, copia Israel em um monte de coisas. Uma das coisas que a Ucrânia está seguindo o exemplo de Israel
é justamente de caçar criminosos de guerra pela própria mão, ou seja, existem equipes secretas ucranianas para realizar esse tipo de coisa, e você pode ter certeza que todos os criminosos de guerra vão em algum momento pagar pelo crime que cometeram. Se não num grande tribunal na Europa, com um monte de gente sofrendo pena de morte, como foi o Tribunal de Nuremberg, na base da ação especial ucraniana contra os russos ali. Outra coisa que os ucranianos estão fazendo é golpe nos russos, né? Os golpes internacionais são tão efetivos para tirar dinheiro dos russos que o Putin está desenvolvendo um plano de contra-ataque com isso. Parece que esses agentes ucranianos roubando dinheiro dos russos tiraram cerca de 2 bilhões deles, né? A população russa está cada vez mais pobre, cada vez mais miserável. Com isso, acaba caindo mais fácil em golpes, né? O Kremlin pretende construir uma cortina de ferro na esfera de comunicação, ou seja, é mais censura que eles querem, no final das contas é isso, né? E está aqui a viúva de um orc lá na Rússia reclamando que a Rússia deixou ela na pobreza depois que o marido dela foi morto, que não pagaram as indenizações que seriam devidas, não pagaram o dinheiro que seria devido, e está vivendo na pobreza e coisa e tal, e pronto, mais um pobre que vai acabar caindo em golpe de ucraniano e perdendo dinheiro. Excelente notícia, isso é assim que tem que funcionar mesmo, né? Bom, a gente tem a boa notícia que a Ucrânia começou a exportação de biogás, né? Está reutilizando a infraestrutura que era usada para exportação de gás russo para biogás. Se o Fico quiser comprar o gás da Ucrânia, pode comprar, não tem problema. É só o começo, tá? Não tem uma produção significativa ainda, mas a expectativa é que muito em breve tenha isso. O Zelensky disse que aceitaria conversar com Trump sobre as terras raras. Eu já falei para vocês, eu já tinha dito isso aqui. É mais uma daquelas notícias que a gente fala aqui e a imprensa tradicional socialista brasileira repercute 2 dias depois, né? Mas é lógico que tem, é lógico que ele aceita, né? Já tem gente falando assim, não, mas ele vai entregar as riquezas do país. Meu amigo, riqueza não vale nada, se você não explorar a riqueza, ela não vale nada, tem que explorar mesmo. Pô, bota os americanos, bota as empresas americanas para explorar as terras raras, pagando o devido imposto, pagando a devida compensação para a Ucrânia e pronto, pô, pode explorar a coisa toda. Riqueza só serve se explorada mesmo. O Zelensky anunciou que vai começar negociações com Trump nas próximas semanas, que serão bastante ocupadas diplomaticamente, né? Então parece que já tem a previsão de início dessas conversas com a Ucrânia. E uma outra boa notícia que a gente tem, vocês sabem, o Trump, depois de fazer fechar a USAID, está fazendo agora uma auditoria no Pentágono, né? E isso você tem um problema, que é justamente a questão de que muitos russos usam a narrativa, muitas russetes usam a narrativa de que a Ucrânia recebeu muita coisa de corrupção para lavagem de dinheiro e não sei o que lá. E circula por aí um papo russete dizendo que a Ucrânia recebeu 174 bilhões de dólares dos Estados Unidos e não sei o que lá, mais do que a Rússia gasta na guerra, os Estados Unidos deram, e a Ucrânia está perdendo, ou seja, dando a entender que a Ucrânia está roubando esse dinheiro ou que a corrupção, né, dos próprios democratas estaria tirando esse dinheiro, né? Mas o próprio Kellogg, que é o enviado do Trump, esclareceu que essa coisa de 174 bilhões de dólares é um mito. Isso foi o próprio Kellogg que falou, tá, o representante do Trump. Os Estados Unidos providenciou 60 bilhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia, 22 bilhões por ano mais ou menos, cerca de 51 bilhões dos 65 bilhões foram gastos na própria defesa, indústria de defesa americana, ou seja, o dinheiro nem saiu dos Estados Unidos, foi dinheiro que foi do governo americano para as empresas americanas para produzirem armas e entregarem na Ucrânia, né? Então, essa narrativa de que se perdeu o dinheiro e coisa e tal não existe, na verdade. Lembra que o pessoal está falando, teve gente falando assim, que o Zelensky disse que não sabe onde foi parar os 100 bilhões, porque só recebeu 65 bilhões e coisa e tal, e os americanos pagaram 64 bilhões. É falso esse número, o próprio governo Trump reconhece que esse número é falso. O número correto é 65 bilhões. E a Rússia, por outro lado, gastou 160 bilhões por ano nessa guerra, 8 vezes mais do que foi mandado para a Ucrânia pelos Estados Unidos para esclarecer esse ponto de fala russete que está rolando por aí, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui.
Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.